Portanto, é o das fake news, o famoso, que gera tanta controvérsia e tal, né, que eu considero muito menos controverso do que alguns, mas, de qualquer modo, né, sim. Né, É um grupo de tá na hora de terminar. investigações. Um grupo de investigações robusto, Tio Rei. Só para a gente fechar rapidamente, queria trazer mais um destaque importante. Aqui a gente falando do cenário das eleições desse ano, Tio Rei, de políticos e dirigentes de partidos acusando as eleições desse ano de terem sido, segundo eles, de terem tido um volume inédito de caixa 2, compra de votos, tentativa de infiltração do crime organizado na política também. A gente falando aqui de crimes nesse ambiente político. Essas acusações foram feitas em discursos na Câmara e no Senado por políticos de esquerda e da direita. As verbas públicas bilionárias nas campanhas chegaram a mais de 6 bilhões de reais, é o que foi levantado aqui nessa reportagem. Nas emendas parlamentares para estados e municípios, que você destacava aqui no começo com a gente, só nesse ano foram 50 bilhões de reais e nenhum dos parlamentares citou nomes ou casos específicos, só que as denúncias foram repetidas por dirigentes partidários ouvidos pela reportagem da Folha de São Paulo, que a gente trouxe em destaque aqui hoje. Situação muito preocupante, né, Tio Rei? A gente chegou a ver, inclusive, reportagens de táticas usadas nesse sentido ali, no caso, para a compra de votos, eleitores tendo que usar óculos com câmera escondida para filmar a urna, para comprovar que votaram ali no candidato que tinha comprado o voto deles ou não. Uma situação muito complicada e agora então nesse destaque ali de situação, no caso em nível, em volume inédito nas eleições desse ano. Como é que você viu essa reportagem, Tio Rei? Daqui a pouco você não vai ter que votar com roupa sem botão, sem óculos. No meu caso, votar sem óculos seria impossível, né? Porque eu não ia enxergar nem a urna. O... Olha, é o desdobramento. Não adianta, né? Tem a música famosa do Caetano, maravilhosa, aliás, né? Como dois e dois são cinco, né? Nesse caso, não. Tudo certo e, no caso, tudo errado, como dois e dois são quatro. Por que é que em 2015 começou a folia das emendas impositivas, que impuseram goela abaixo de uma Dilma enfraquecida, né? Já impuseram goela abaixo a execução obrigatória das emendas, ali no caso das emendas individuais. Por que é que em 2017 impuseram goela abaixo de um Bolsonaro também enfraquecido no seguinte sentido: ele precisava do apoio do Centrão para não cair. E o Centrão falou apoio, ele fez acordo com o Lira. Em 2017, as emendas de bancada passam a ser obrigatórias. E por que é que, na prática, transformaram as emendas de comissão, que não são obrigatórias, em tese, mas na prática são, impuseram ao Lula enfraquecido no seguinte sentido: olhem quem é Lula e olhem que Congresso ele tem. Né? Mesmo fazendo a distribuição dos ministérios, tal, e eu acho que isso é normal no presidencialismo como é no Brasil, a gente não é uma democracia bipartidária como a americana, né? A conversa aqui é outra, para o bem e para o mal, muitas vezes para o mal, às vezes até para o bem. Evita crises como a do Capitólio lá, né? Que tem uma natureza mais grave até do que aconteceu aqui, porque lá tem o presidente incentivando. Né? É, E também puseram ao Lula a obrigatoriedade de pagar, na prática, sem o que ele vai ter um Congresso rebelado, as emendas de comissão. Por quê? Por que isso tudo? Aí eles dizem, porque o Legislativo também tem o direito de interferir no orçamento. Tem quando vota o orçamento. Não, o governo está querendo dar X para tal área e não quer dar X para tal, então não, vou lá interferir porque eu quero X. Agora, executar o orçamento? Executar o orçamento, ficar com um quarto quase do que sobra de dinheiro livre? Para que isso? Se não para alimentar os esquemas políticos paroquiais. Não é? Um levantamento, não lembro se foi da Folha do Globo, talvez do Globo, nós já citamos ele aqui, do número de prefeitos reeleitos, os que receberam a emenda PIX.
né? Nesse caso, sem nem controle do TCU, né? Então, sem dúvida, há uma distorção hoje na formação do perfil do Congresso Nacional, porque esse perfil que você tem na Câmara, há estudos sólidos a respeito, né? Nas câmaras de vereadores, esse será mais ou menos o perfil da Câmara, da Câmara Federal, que será eleita em 2026. Que, por sua vez, se continuar com as emendas como estão, os deputados continuarão a mandar recursos, deputados e senadores, né, para suas paróquias, que, por sua vez, elegem ali, fazem o seu esquema, onde o deputado depois vai se eleger ou se reeleger, e assim vai, né? O deputado ou alguém do grupo dele. Então, isso é muito, muito grave. Isso é uma distorção muito séria do processo democrático, né? Porque isso interfere no exercício da vontade livre, né? Ela está condicionada pelo dinheiro daqueles que têm dinheiro, só que aquele dinheiro não é dele, não é da... Ele amealhou com contribuições, é dinheiro público. E sem contar, insisto, o desastre que isso faz, que isso provoca do ponto de vista administrativo, né? Ao avanço do crime organizado, aí o fator, eu acho, é outro, preponderante, né? Esses esquemas de que nós estamos falando, esse crime organizado avança mais nos municípios, né? Esse esquema de que estamos falando aí, né, ele acaba servindo mais alguns grãos senhores da política, né? Mas na ponta fica um monte de gente desguarnecida. O dinheiro do fundo eleitoral, por exemplo, não chega lá. O dinheiro do fundo eleitoral não chega, ou chega pouco, não pode ter doação privada, a não ser do próprio candidato, ou então um percentual das doações individuais e tal, que no Brasil se evita, porque as pessoas acham que elas podem cair na malha de imposto, sei lá o quê. As doações são muito baixas, né? As doações individuais no Brasil, né? A proibição da doação facilitou que o crime organizado se aproximasse. E sim, está infiltrado, definitivamente está infiltrado, né? E não está infiltrado apenas no interiorzão, não. A gente sabe, as notícias estão aí do PCC administrando empresas de ônibus, não sei o quê, com contratos com a Prefeitura de São Paulo, né? Quando eu digo de São Paulo com essa cara, é porque São Paulo é a maior capital do país, uma das maiores da América Latina. Então, é muito grave. E citando, e por último, mas não em último lugar, né, nós tivemos violência política, violência física propriamente, né? Um número inédito também, de atentados e ataques. A gente vê o caso do prefeito Taboão da Serra, né? Eu, no dia que aconteceu, eu vi o vidro, falei, isso é vidro blindado e isso é fuzil. Falei para os meninos, pode procurar. E mesmo antes de ter informação oficial da polícia, eu disse, com certeza é vidro blindado e é tiro de fuzil. E pé de chinelo não anda de fuzil, né? E se tiver com fuzil na mão, não é dele, né? Ele está trabalhando para alguém. Ou seja, quando tem fuzil na jogada, é porque tem, né, crime organizado da pesada. Seria necessário, já para a gente começar a concluir aqui, seria necessário que houvesse uma grande concertação, com C, né, no país, para tomar decisões, medidas, o que é impossível, né? O que é impossível. Porque há medidas que, por exemplo, a extrema-direita jamais aceitará, né?
nós temos de voltar a ter um controle rigoroso de armas no país. Né? E Bolsonaro fez rigorosamente o contrário, né? Os CACs, por exemplo, servem, não todos, obviamente, mas um número considerável, servem a traficantes e milicianos. Né? Serviram, né? Porque a arma nem tinha rastreamento. Então, houve um liberou geral, né? E o crime está muito mais organizado do que o Estado tem conseguido se organizar para acompanhá-lo. Então, também isso precisa ser revisto. Daí que fosse necessário você ter uma legislação realmente feita ali, buscando o consenso necessário com as várias forças, mas, infelizmente, a gente sabe que não vai acontecer. Não. É muito sério. Essa eleição acendeu um sinal vermelho aí de advertência, falando, olha aqui, caminhamos para uma situação muito grave, né? Não acho que estejamos à beira de virar um narco-estado como a Colômbia chegou a ser, mas eu digo assim, não ainda, né? Não ainda. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Né? Porque o crime já está infiltrado no Estado. Né? Agora a questão é eliminar essa infiltração e criar mecanismos para a gente se prevenir. Como que vai se dar a gestão dessa situação? E aí muito se faz paralelo com a situação do Rio de Janeiro também, Rinaldo, essa trazida aqui para São Paulo como um todo. Situação muito complicada, né, Tio Rei? Vamos encerrando por aqui dentro desse tema e com esse alerta, né, Tio Rei? Considerações finais do nosso Olha Aqui? Não, a consideração final, você tocou no caso do Rio, né? É, o Rio é muito visível a situação, porque o Rio tem uma geografia que facilita visualizar as coisas, né? Você tem aqui os milionários aqui no asfalto, os ricos, não sei o que, esse é um morro logo ali. Nas cidades que têm periferias, como é o caso de São Paulo, muitas vezes não se percebe isso. Como o Rio não tem como o crime no Rio não foi estruturado e centralizado e verticalizado, então há a troca de agressões e não sei o quê, e as facções muitas vezes guerreiam entre si, guerreiam com a milícia. Em São Paulo não se percebe isso, porque o PCC reina absoluto e único. Ele centralizou o crime, né? Ele criou uma estrutura, né? E ponto. E ninguém o desafia. E ninguém desafiando, você tem uma impressão de que o crime é menor. Mas a principal facção criminosa do Brasil É o PCC. se chama PCC e seu centro é São Paulo. Como isso tudo é encobertado e trazido no dia a dia, né, Reinaldo? Vamos acompanhando por aqui, então, Tio Rei. Obrigada por mais essa, viu? Beijo. Até a Amanhã. próxima. Tchau, tchau para todo mundo que acompanhou a gente por aqui também. Semana vai ser longa até as eleições. No domingo a gente